20 de março, sexta-feira, estamos aqui para mais um tema do dia com Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00. Pedro, uma semana perfeita, Porto, Sporting e Braga carimbaram a passagem nas provas europeias, para os quartos de final. Queria-te perguntar se esta é a primeira vez que Portugal tem 3 clubes nos quartos de provas europeias. Bom dia Pedro, bom dia Miguel, bom dia a quem nos ouve também. Não é a primeira vez e começamos por aqui para esclarecer aqui uma pequena dúvida que surgiu ao longo das últimas horas. Nós fizemos ontem uma peça baseada também no Playmaker, a nossa ferramenta de recolha de dados históricos, que dizia que era a segunda vez que Portugal tinha 3 equipas nos quartos das provas europeias, mas na verdade, em bom rigor, não é a segunda vez, é a terceira, mas há aqui uma explicação para esta pequena dúvida. Vamos a isso então. Antes desta campanha de 25-26 tinha acontecido algo semelhante, parecido, em 2010-2011, na altura com Porto, Braga e Benfica a estarem entre as 8 melhores na Liga Europa. Depois, aliás, o Braga acabou por afastar o Benfica e na final houve um Porto-Braga em Dublin, com o Porto a ganhar por 1-0 com um golo marcado por Radamel Falcão. Portanto, antes de 25-26 aconteceu algo do género em 2010-2011, sendo que a grande diferença é que nesta campanha temos uma equipa na Champions, Sporting, e 2 na Liga Europa, enquanto há 15 anos as 3 equipas estavam na Liga Europa. A época que tem suscitado alguma dúvida tem a ver com o que aconteceu, portanto, em 93-94. Temos que ir mais um bocadinho para trás, portanto, há 32 anos. Nessa temporada, o Boa Vista chegou aos quartos de final da Taça UEFA, jogando contra o Karlsruhe da Alemanha, acabou por ser eliminado. O Benfica jogou as meias finais da Taça das Taças contra o Parma, também acabou por cair e não ir à final. E depois a grande dúvida prendia-se com a situação do Futebol Clube Porto, que na verdade jogou uma meia final da Liga dos Campeões, naquele célebre jogo de Barcelona, em que o Barça ganha por 3-0, e Aloísio foi utilizado de lateral esquerdo. Ele até falou sobre essa situação recentemente em entrevista no Destino de Saudade, uma opção estranha na altura do treinador do Futebol Clube Porto, já que Aloísio era, como todos sabemos, um defesa central de grande classe, grande categoria na equipa azul e branca. Mas nessa temporada não houve quartos de final da Liga dos Campeões, ou seja, havia uma fase de grupos, depois das qualificações anteriores, das eliminatórias anteriores, havia uma fase de grupos com 8 equipas, portanto 2 grupos de 4. O Porto passou nessa fase de grupos e vai diretamente para as meias finais da Liga dos Campeões, portanto não houve aqui uns quartos de final. Em bom rigor, a verdade é que também nessa temporada, de 93-94, houve 3 equipas portuguesas entre as 8 melhores das 3 diferentes provas europeias. Portanto, respondendo à tua questão, é a terceira vez que Portugal tem 3 equipas nas 8 melhores das diferentes provas europeias. E há quanto tempo Sporting, Braga e Porto não estavam nos quartos? Eu aqui já recorro mais à minha cábula, embora sejam dados recentes. O Sporting tinha jogado em 2023 os quartos de final da Liga Europa contra a Juventus, acabou por não seguir para a fase seguinte, as meias finais. Em 2022, no ano anterior, o Sporting Braga também na Liga Europa chegou aos quartos de final e foi eliminado contra o Rangers, no prolongamento já na Escócia. E o Porto, em 2021, há 5 anos, jogou os quartos de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, em plena pandemia, em jogos que foram realizados na altura em Sevilha. O Porto perde o primeiro por 2-0 e depois ganha por 1-0 com um gol de Taremi, já em cima do apito final, e acabou por ser eliminado. Portanto, 3 equipas que há não muito tempo estiveram nesta fase das respectivas provas. O Sporting há 3 anos, o Braga há 4 e o Porto há 5 anos que não jogavam os quartos de final de uma competição da UEFA. E que efeito estas vitórias produziram no ranking da UEFA? Bem, aqui a boa notícia, já foi dada há algum tempo, Portugal, no pior cenário, vai ter 3 equipas na Liga dos Campeões em 2027-2028. Em relação a esta semana, o que é que alterou relativamente ao ranking de 25-26? Portanto, não estamos a falar do ranking geral há 5 anos, mas do ranking apenas desta temporada. Com estas 2 vitórias, Portugal está no 4º lugar, deixou para trás já a Itália e a França,
e tem à sua frente apenas Inglaterra, Espanha e Alemanha. O cenário é altamente improvável, mas se Portugal conseguir acabar este ranking de 25-26 num dos 2 primeiros lugares, conseguiria ter já na próxima temporada 26-27, 3 equipas na Liga dos Campeões. Portanto, anteciparia um ano um trio de representantes na mais importante prova europeia de clubes. Insisto, o cenário é altamente improvável, teria que haver aqui uma conjugação de fatores muito favorável, teríamos que ver os astros a alinharem-se para que Portugal conseguisse esse segundo lugar no ranking desta temporada, mas a verdade é que para já não é impossível. De uma forma muito simples, o que é que nós precisaríamos, enquanto portugueses, para que isto acontecesse? Precisaríamos que Sporting, Porto e Braga passassem pelo menos mais uma eliminatória, de preferência que fossem a uma final europeia esta temporada, e depois, obviamente, precisávamos que ou a Inglaterra, ou a Espanha, ou a Alemanha, os respectivos clubes, falhassem o mais rapidamente possível nas provas europeias. Vale a pena lembrar que nesta altura a Inglaterra tem 5 equipas ainda em prova, a Espanha tem 6 e a Alemanha 3, tal como Portugal. Itália e a França, que estão atrás de Portugal esta temporada, têm ainda 2 equipas em prova. Já agora, Pedro, também dou aqui um dado extra que tive a curiosidade de perceber isso. Para sublinhar a excelência da participação portuguesa nesta temporada, basta dizer que nos 16 clubes que estão presentes nos quartos de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa, Portugal só está menos bem representado do que a Espanha e a Inglaterra. A Espanha e a Inglaterra têm 4 clubes, Portugal aparece com 3 logo a seguir. À frente da Alemanha, que tem 2, da Itália e da França, que têm 1. Portanto, estes dados são claríssimos. Portugal intrometeu-se mesmo na luta com as Big Five nesta temporada e, portanto, temos muitos motivos para estar orgulhosos das participações nacionais e é pena, de facto, não termos arrastar este lastro para a Conference League, onde não temos conseguido ver uma equipa portuguesa a chegar longe. Por mera curiosidade, na Conference League, curiosamente, os 8 clubes ainda em prova pertencem a 8 países diferentes. Ucrânia, Países Baixos, Inglaterra, Itália, Espanha, Grécia, Alemanha e França. Muito bem dividido. O Sporting ultrapassou o Bodoglint. O que é que segue agora para os Leões? Bem, segue-se o Arsenal. Nós já falamos um bocadinho sobre esta tarefa hercúlea que o Sporting tem em mãos num tema de dia anterior desta semana. Não vale a pena estar aqui a sublinhar muito sobre os predicados e os méritos deste Arsenal. É uma equipa que está muito próxima de ser campeã inglesa esta temporada, mas vale a pena olhar um bocadinho mais para a frente e se por acaso o Sporting ultrapassar esta difícil barreira britânica, apanhará nas meias finais uma equipa espanhola, ou o Barcelona ou o Atlético de Madrid. Portanto, também um jogo interessante. O Barcelona será favorito, mas já sabe que as equipas de Diego Simeone em jogos de eliminação são muito fortes. Portanto, o Sporting tem aqui este ingrediente extra de ter, se passar o Arsenal, saber que vai apanhar uma equipa espanhola logo a seguir, em que tudo é possível, naturalmente, como o Benfica mostrou frente ao Real Madrid. Não há equipas inacessíveis, há equipas teoricamente muito difíceis de suplantar em 2 jogos, mas o Sporting tem aqui um excelente desafio pela frente, Arsenal, e se passar o Arsenal, Barcelona ou Atlético de Madrid. Aliás, deixar um reparo que o Barcelona foi eliminado agora da Copa del Rei pelo próprio Atlético de Madrid, por isso só mostra a força que também tem os colchoneros. Liga Europa, o que é que se segue então para o Porto e para o Braga? Bem, o Braga vai agora defrontar o Betis. Por acaso ontem eu estava aqui a ver com alguma atenção o Betis Panathinaikos e é uma equipa que, quando as coisas saem bem, é incontrolável. É bom ver o Antony, que parecia perdido em Inglaterra, a jogar o futebol que está a jogar nesta altura. Portanto, um desafio interessante também para o Braga frente ao Betis. Se correr tudo bem ao Braga nesse duelo, em que Carlos Vicente vai voltar ao seu país, nas meias finais o Braga irá defrontar ou o Celta de Vigo, aqui bem perto, na Galiza, ou o Friburgo, da Alemanha. Em relação ao Porto, e aqui deixo uma nota também aqui entre parênteses, porque o Porto vai voltar a Nottingham, onde eu estive em outubro e de facto vi o Porto a perder e a perder bem contra o Forest, num jogo em que sofreu 2 penaltis, sofreu 2 golos de penalti, aliás, e teve um golo anulado pelo Bednarek, mas em que foi inferior a esse Forest.
Desta vez as coisas mudaram muito na equipa inglesa, já não está lá o Sean Dyche, que na altura tinha assumido o comando da equipa para substituir Nuno Espírito Santo, e desta vez o Porto vai reencontrar o Vítor Pereira. O Vítor Pereira, que há 13 anos foi bicampeão pelo Futebol Clube Porto, acabou por ser o Dragão e rumar na altura à Arábia Saudita, em 2013. Curiosamente, nestes 13 anos nunca defrontou o Porto, nem voltou ao Estádio Dragão como visitante, e é mais um ingrediente que levanta muita curiosidade em relação a este duelo entre Porto e Nottingham Forest. Se o Porto superar o Nottingham Forest, como me parece que terá, não digo a obrigação, mas condições mais do que suficientes para fazer, porque é uma equipa melhor do que este Forest, o Porto apanhará nas meias finais ou o Bolonha, que ontem surpreendeu ao ir ganhar no prolongamento à casa da Roma, ou, no meu entender, provavelmente a equipa mais qualificada nesta fase da Liga Europa, o Aston Villa de Unai Emery. Um ou outro serão sempre obstáculos complicados, mas diria que seria interessante para o Porto se o Bolonha conseguisse surpreender frente ao Aston Villa. É este cenário nesta altura que temos em mãos, portanto, claro que o Sporting terá mais dificuldades na Liga dos Campeões, porque é uma prova também de muito maior exigência. Na Liga Europa, parece-me que Porto e Braga têm razões para estarem otimistas em relação à respectiva continuidade. Obrigado, Pedro. Esta sexta-feira não percam mais episódio do Canto do Porto. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.